Boa noite. Boa noite, gente linda. Boa noite. Vamos pegar o aviãozinho? Vamos lá, gente. Anima. E vamos chamar o povo. Vamos chamar o povo. Vamos chamar o pessoal. Vamos chamar o pessoal, gente. Bora lá. Bora chamar o povo. Bora. Oi, Gi. Oi, Maria. A Ju também já entrou. Que tudo. A Cida entrou. Dani. O Bruno entrou. Que tudo. Que legal. Gente, vamos pegar esse aviãozinho e vamos chamar o povo? Vamos? Vamos lá? A Claudinha entrou, que delícia. Eu tô bem, Maria. Graças a Deus, amor. Boa noite, Claudinha. Renata, boa noite, amor. Você fez live agora de pouco, né, Renatinha? Eu tava ocupada atendendo o paciente. Aí não deu pra assistir. Mas ficou gravada, né, Rê? A gente vê. Fez junto com a Vanessa, que belezinha. Fiquei apaixonadinha. Eu tô bem, Bruno. Graças a Deus. Eu tô bem, sim. Tô bem. Deus é bom, né, Bruno? Eu falo assim que Deus é bom, filho. O resto não é correr atrás. É isso aí. Pedrinho, coisa linda, chegando. Ficou na... legal, foi legal. Isso, gente, cata esse aviãozinho, vamos chamar esse povo para estar conosco, para a gente poder estar... E aí, Zoiudinho? Seu Zoiudinho lindo. A Edna entrou, que delícia, bora lá. Não achei, Pedro, o livro. Eu acho que eu emprestei para uma pessoa, Pedro, e eu não sei quem que eu emprestei o livro do Freud. Zoiudinha. Então, Renata, ele me chama de Zoiudinha. Fala com o seu Zoiuda. Vai, tá bom também. É que eu chamo ele primeiro, entendeu? Ele é meu sobrinho lindo do coração. Adriana entrando. Gente, vamos entrando, vamos catando aviãozinho e já vamos chamando o povo, porque hoje nós vamos falar de medo. Tô esperando a Estelinha entrar. A gente vai falar de medo. Medo. Vamos falar de medo hoje, gente. Vamos nós, vamos lá. Deixa eu chamar mais gente aqui. Vamos chamar. Vamos chamar o povo. Vamos lá, Estelinha. Volta aqui, amorzinho. Que tudo. Ah, Monique, lindinha. Saudade de você, Monique. Saudade de você só hoje que eu não conversei, né? Mas tô com saudade mesmo assim. Você é linda demais. Deus também me deu uma amiga linda, você. Muito especial. Ah, Maria, você já mandou o aviãozinho, Maria, para várias amigas. Isso mesmo, meu amor. Manda aí para um monte de gente, porque hoje a gente vai falar de medo. Vamos lá. Vamos trabalhar medo. Adriano, belezinha, entrou, então eu voltei no dia certo. Ah, Bruno, é verdade? Ah, isso mesmo. Hoje a gente vai falar de medo. Medo. Você sabe que o medo deixa nós muito paralisados, né? O medo, ele nos impede de um tantão de coisa. Você não tem noção. Ele nos paralisa, sabe? Medo é complicado. Então vamos, gente. Medo. É isso mesmo, Bruno. Vamos falar de medo hoje. Vamos nós? Quem não pegou o aviãozinho, vamos pegar esse aviãozinho e vamos disparar esse avião, gente. Vamos chamar esse povo, porque hoje nós vamos falar de medo. Medo. E é interessante, né? Você acha, agora a pergunta para vocês. Vamos lá, aguçar o trem. Você acha que o medo é um processo consciente ou inconsciente? O que vocês acham?
O medo você tem noção ou não? O Espírito Santo colocou um amor muito grande por você, Lele. Ah, obrigada, Renatinha. Também ama a sua vida, amorzinho. Ah, Cida falando, eu tenho medo de Covid. Tenha não, Cida. Sabe por quê? Inclusive a palavra diz, Jó, aconteceu isso com Jó. O que eu mais temia, me aconteceu. Não, amor. Você tem que se cuidar. Tem-se os protocolos, né? E daí, filha, vida que segue, viu? Vida que segue. Entendeu? O que você tem, Cláudia? Conta pra nós, amorzinho. Tem o quê? Medo? Você tem medo? Você tem medo? Você acha que o medo ele é consciente ou você acha que o medo ele é inconsciente? Porque o medo, a gente deixa de fazer um tantão de coisa. E eu vou te contar, por conta de medo, a gente para de viver. Por conta de medo, a gente deixa vou falar dessa forma, né? De executar aquilo que você veio nessa terra para fazer. O medo não, ele é consciente. Você acha que o medo é consciente, Claudinha? O que mais eu temia me sobreveio. É isso aí, Renata. Tá lá na palavra, filha. Lázaro fala assim, o que eu mais temia me aconteceu. E aconteceu um monte de coisa ruim com ele. Parece assim que se você tem medo de uma situação, você começa a vivenciar aquilo, parece que atrai para você. É muito louco o negócio, sabe? Todo medo de ser... tenho medo de ser traída e do que as pessoas pensam de mim. Então, Gi, medo de ser traída, né? Então, amor, você trairia? Porque, assim, é aquilo que é o temor. Às vezes é uma situação, é uma dificuldade minha. Eu me sinto, sabe? Eu faria. Então, assim, você tem que ficar atenta, porque essa coisa, medo de ser traída, você associa com coisas que já aconteceram atrás. Entendeu? E aí você começa a trazer para um relacionamento, quer dizer, é uma situação que você precisa resolver com você. E o que as pessoas pensam de você, a gente falou isso semana passada, né, Gi? Tanto faz o que o outro pensa de você, o que o outro fala, tanto faz. Tipo, nem andando, tá? E eu sei que não é um processo fácil, tá, Gi? Mas é possível. Sim, ia falar isso, atrai. Atrai, é isso mesmo, Rê. A lei da atração, olha lá o Bruno falando. A lei da atração. Sabe aquilo assim, aquilo que eu temo que acontece, só que assim, eu fico imaginando, tipo assim, o temor me aproxima daquilo, sabe? Tipo assim, é muito doido. Mas assim, a Cida falou, tem medo de pegar a corona. Gente, não existe os cuidados. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o que você precisa fazer. E daí? Vida que segue. A sua vida não pode parar por conta de um vírus, mas você pode ter os seus cuidados. Entende, Cida? Eu conheço várias pessoas que temiam muito, sabe, ficarem doentes, e elas acabaram ficando. Porque parece que dá também uma mentalização coletiva. A Renata falando da questão. Parece que fica tudo dentro de uma energia e aquilo que for forte, vamos falar assim, de uma maneira simples, é o que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma consciência de que existe uma dificuldade, que existe um problema. E depois, o que eu faço? Gente, vou para cima. Entendeu? Eu vou para cima. Eu faço o movimento que eu preciso fazer e pronto, acabou. Porque assim, a nossa vida não pode parar por conta de nada, nada que atrai comportamentos repetitivos. Olá, cuido muito. Acabou, Cida. É isso. Entendeu, amor? É isso. Se cuidou, é a vida que segue. Tua vida não pode parar por conta de nada, não. Eu vejo que é importante isso. Comportamento repetitivo, então, a Renata está falando a questão, né, dos comportamentos. A gente repete tudo aquilo que a gente teme. A gente acaba fazendo aquilo que a gente tem medo. Se o medo paralisa, a fé ativa. Eita, Cláudia! A Cláudia já é poderosa, já. A Claudinha já é... Você é fogo, amorzinho. A Cláudia já resolve o problema em dois palitos. Entendeu? Se você tem medo, o medo te paralisa, mas a fé te ativa. E a fé, né, é interessante. Aí eu falo, quando eu falo de fé também, entra para mim questão da gratidão. Uma pessoa grata, ela pode até ficar doente, mas ela não permanece. Eu conheço uma pessoa bastante especial, e essa pessoa, ela acabou adquirindo, né,
o vírus. E aí, assim, uma idade já significativa. Gente, ela descobriu depois de um tempão que ela tinha tido, entendeu? Mas assim, ela é uma pessoa tão bondosa, ela é uma pessoa tão grata pela vida dela, é uma pessoa, você não tem como ficar mal perto dessa pessoa. Ela é muito positiva, sabe? Então, assim, ela pegou o trem que voou, passou, que ela ficou sabendo depois, entendeu? A Vanessinha entrou, que linda. Já tive muito medo, depois eu fiquei viúva, parei de ter medo. Gente, a Monique é topzera da galáxia. Essa mulher aqui é mais que Mulher Maravilha. A Monique tem uma vida de superação, que é uma coisa muito linda, entendeu? Ela tem uma questão de superação ali, que é uma coisa assim tremenda. O Adriano, quanto mais medo tenho, mais erro. Olha lá, Adriano falando, porque é isso mesmo. Se você fica temendo muito uma coisa, fica muito na tua mente uma coisa, o que acontece? Você vai alimentando aquilo. Quanto mais alimenta, quanto mais você alimenta, mais vida você dá. E vai acontecer. Mesmo. Então, assim, quer dizer, Helena, que se eu começar a alimentar uma questão positiva, eu vou ter um bom resultado? Vai. Entende? Vai. Porque a nossa mente, ela tem um poder, eu falo, surreal. A gente não tem muita noção. Entendeu? A gente precisa de porque às vezes ela se prende no consultório. A Estela é dentista. E às vezes chegam as pessoas lá, que já aconteceu comigo, as pessoas, Estela, tem que ser agora. Agora o dente começou a querer doer agora. Então, assim, às vezes ela tá com um pacientezinho. E a gente vai fazer, tá bom? Mesmo se a Estela, ela não der tempo dela chegar, tá bom? E no final do processo, sempre porque a gente usa a ferramenta da Estela para esse processo de segunda-feira. Esse processo de segunda-feira, a gente faz porque ela tem uma ferramenta muito interessante, muito importante, aonde a gente já tem feito isso já há várias semanas, e a gente já pegou várias pessoas que a gente termina a live, é assim que funciona, tá? Pra você entender. A gente termina a live, quando termina a live, você pode falar a respeito daquele assunto específico, que hoje, no caso, a gente vai falar sobre medo. E aí, se você tiver uma situação bastante que te incomoda mesmo, sabe? Que você tá travado por conta de medo. Tem pessoas, gente, que tem dificuldade de casamento. Tem pessoas que têm dificuldade de casar por conta de medo. Tem pessoas que têm medo de ficar desempregada e elas ficam desempregadas. Tem pessoas que têm muitos medos. Ô, Joyce, a Joyce entrou, coisa linda. Joyce, vê se a Estela vem. A Estela não chegou ainda. Tá bom? Você dá uma olhadinha pra mim? A Joyce é minha assistente. Eu tenho assistente aqui. Eu sou muito chique, né, gente? Vamos combinar? Eu tenho assistente. E aí, assim, tem pessoas que elas não se casam porque ela tem medo. Tem pessoas que elas não saem da casa dos pais porque elas têm medo. Tem pessoas que não têm filhos porque ela tem medo. Tem pessoas que não evoluem no trabalho financeiramente porque elas têm medo. Percebe que o medo, ele paralisa a pessoa e ela deixa de viver o propósito de vida dela. Pode ser. O medo é um tipo de fuga. É isso aí, também. Interessante, Cláudia. O medo, por que às vezes pode ser uma fuga? A gente faz assim, ó, quando acontece algumas coisas ruins, alguns episódios negativos, ou eu falo não satisfatório, o que acontece com essa situação? Você fica guardadinho na sua cabeça. Todas as vezes que você se liga a uma situação semelhante ao que você já passou e que foi, de repente, até traumático, o que acontece? Você para, entende? Você estagna. Aí você deixa de fazer o que você veio para fazer. Caiu a internet da Estela, ela não está conseguindo entrar com o 3G dela. Entendi. Ela não sabe se vai conseguir. Entendi. Fala pra ela que não é tão bonita aqui. Bonita, hein? A Estela caiu, ela deu pra ver na internet. E aí ela não tá conseguindo entrar. Mas a gente vai falando aqui. Então, assim, o que acontece é isso. Viu, Claudinha? A gente, às vezes, associa... A gente já passou por essa situação lá. E o que a gente faz? A gente pega e fica antenado. Quando existe uma situação semelhante ao que você já passou, tu quer correr do trem. Entende? Só que aí, se você correr por medo, vai acontecer. Entra naquilo que a Renata falou.
Muito chique. Ô, Vanessinha, você tá linda. A Joyce, sua linda. A Joyce tá aí com a minha neta que tá hoje. Ela tomou vacina, gente, então ela tá meio chatinha. Mas tá bom também, porque faz parte. A Vanessa, eu desconfio que sempre adiei a maternidade por medo. Entendi, Vanessa. Pode ser, entendeu? Mas aí o que acontece? Você pega e interrompe, né? Por conta da situação de medo. Aí o que eu preciso fazer, Helena? Vamos lá. Aonde foi que começou isso? Porque eu falo sempre não, existe uma causa. Existe uma causa. Ainda não consegui identificar a raiz. Existe uma causa, entende? Às vezes, que nem assim, ela tá falando que a maternidade põe um tantinho de medo nela. O que acontece? Às vezes, você... Ah, a Estelinha chegou. Às vezes você não... Eu vou puxar você, Estelinha. Às vezes você... Vamos cá aqui. Não está bem com a sua criança. Às vezes, só pra você pensar, tá? Talvez faz sentido. Às vezes você não está bem com a sua criança, aí você fica frustrada. Aí você pensa, tudo inconsciente. Como é que eu vou fazer para mim poder botar um filho no mundo, sendo que a minha vida não foi tão boa assim? Pode ter uma associação. Ô, Estela, eu tava esperando você, menina. E eu com Você tá problemas no consultório? técnicos. Eu tô com problema aqui na internet. E aí o 4G aqui não tá sustentando. Eu já comecei, Estelinha. Então, Vamos que vamos. Eu estava falando a respeito de uma fala da Vanessa, que a Vanessa falou que às vezes ela pensa que ela desconfia que ela tem porque ela sempre adiou a maternidade, daí ela falou por medo. Aí eu estava falando a questão que o medo é sempre associação com alguma coisa lá de trás. Então, assim, às vezes a questão da menina dela, da criança dela, que ela não se sentiu tão acolhida assim. Então, ela não quer repetir com o filho ou com a filha o que aconteceu com ela. Eu tenho essa visão. Aí o Bruno fala assim, ó, em diversas passagens, Deus diz que precisamos romper. Moisés voltou ao Egito e Abraão saiu da terra. É isso mesmo. Aí, é interessante, Bruno. Aí eu vejo que você enfrenta. O medo, ele é necessário ser enfrentado. Entende? Não existe. Eu estou falando para eles, Estela, que eu estava conversando antes de eu chegar, e falei para eles que no final da nossa live, a gente chama uma pessoa que tenha medo para a gente aplicar a ferramenta que é super top da galáxia e que tá dando super resultado. é Entendeu? isso E aí. a gente vai a gente vai avaliar uma pessoa que tenha problema no medo. Medo, tá bom? A gente vai destravar uma pessoa que tenha medo, um medo específico. Pensa Entendeu? bem, né? O quanto que a gente repete essa palavra na vida. Não Uhum. sei quanto a vocês, mas assim, é uma palavra que às vezes você nem fala, mas aparece na tua cabeça. Estou com medo, tenho medo, Uhum. não é? Não vou fazer isso, não estou seguro de. Olha um medinho por trás. A Vanessa tem 40 anos hoje. Isso não foi. Eu sou avó, amor, duas vezes. Vambora. Não consigo. Com Olha lá, certeza. Renata. Tem medo de nadar. Renatinha tem medo de nadar. Olha Não só, consigo ver nem ouvir. eu já O Bruno, atendi. você não está conseguindo ver? O que você não está conseguindo ver, Bruninho? Dá um jeito de mexer, porque nós estamos vendo aqui. Pode falar, Estela. Então, uma coisa que eu percebi, né? Assim, atendendo algumas pessoas que têm medo de nadar. Conversando com essas pessoas, você vai encontrar, por exemplo, teve um amigo que ele estava andando num cafezal. E aí ele viu como se fosse uma fileira, assim, com café. Só que ele não sabia que embaixo daquele café tinha água. E criança, ele estava sozinho, perambulando por ali. Não era nada fundo, era tipo 30 centímetros, ele não ia morrer afogado. Mas olha só, ele pisou ali achando que era sólido e ele afundou. Ele afundou e viu que era água, se molhou, né? Nossa, ele tem pavor de água, né? Então, esse foi um fato que a gente limpou com a ferramenta e agora ele
tranquilo. Antes tomar banho, lavar a cabeça era traumático. Mas por quê? Né? Ficou essa memória aí de quando ele tinha uns 3, 4 aninhos de idade. Né? Então, esse achei bem assim, um caso bem pontual e que deu muito certo a ferramenta, assim, porque foi um fato só. Tinha acontecido só isso na vida dele, então já, puf, todos os medos acabaram, né? Agora, para quem tem outros medos, a pessoa vai poder usar a ferramenta para esses outros para terminar de desbloquear, não é isso, Helena? É, é porque assim, eu falo que você termina com uma receita, vamos falar assim. Então dá para você usar para outros medos também. Se você conseguir desbloquear um medo, você consegue desbloquear os outros, porque você vai ficar com a receita. É muito interessante. É muito interessante, gente. E cai a A internet de telinha novo. tá meio parada. Ah, tá Agora volta. difícil. Desculpe, tá, gente? É que realmente hoje foi uma situação, né? Uma empresa que tem aqui no prédio deu problema e aí o celular aqui dentro não pega direito. E eu tô aqui no consultório ainda que eu tenho mais uma paciente para atender, ela tá me esperando ali, tá? Então me perdoem essas Entendi. desconexões. Olha aqui a Maria. A Maria fala assim: ó, eu tenho muito medo de dirigir. O meu marido já comprou até carro, até um carro automático, e nem assim eu consigo dirigir. Tenho carta há muito tempo. Ô, Maria, tem que tomar o controle da sua vida, meu amorzinho. Volante está relacionado a controle. Ô, mais uma Estela. Ô, Estelinha, diz que você tá mais bonita sem a touca. Estão falando aí. Olha como é que eu tô, gente. Então, Então, oh Deus. Então, Estela, você viu a Maria falando que ela tem medo Vi. de dirigir? O marido já comprou até um carro automático, mas não adiantou, não. Ela não foi. Aí eu tô falando para ela que a direção está relacionada ao comando da vida dela. Entendeu? Então, O controle da vida. e quem tem esse tipo de medo, a gente vai ajudar você a encontrar qual que foi o gatilho inicial, tá? A gente vai te ajudar. Então, se você quiser passar por essa ferramenta, experimenta aqui com a gente para você ver. Conta direitinho a sua Legal. história no particular, assim, né? Fala com a Eliana primeiro, depois vai falar comigo e a gente vai fazer essa ferramenta, né? De repente pode ser você que seja analisada. Bem interessante também seu caso. Entendi. É interessante, ó, teve alguns vários medos que foram colocados, Estela. É interessante mandar esses, porque assim, não fica nada gravado aqui dos comentários, tá? Aí você Isso. pega e manda pro direct, né? Para a gente poder avaliar. A gente vai escolher um caso. É um caso. Não é isso, Estela? Isso E aí. aí a gente pega, escolhe um caso e aí a gente chama essa pessoa. É assim que a gente faz. A gente dá a gente sorteia uma ferramenta, entendeu? Ah, Helena, mas eu quero também. Eu quero, não fui sorteado. Tem um valor, gente, é super desse tamanho, entendeu? Vale a pena. Tranquilinho, Tá? né? Então, se você, ó, o Adriano tá falando, eu quero, tenho medo dos meus vícios. Então, conta a historinha lá pra nós. A historinha. A É história porque pra às gente vezes não, ver. não, não encaixa na semana de hoje, mas pode encaixar em outra semana, né? Que nos casos que a É, gente analisou semana passada, a gente vai encaixar também, né? A gente vai é, encaixar semana que vem, uma hora vai encaixar no tema, vai. É porque né? a gente gosta, não. A gente quer um tema específico de medo. E é interessante o medo que a gente quer aqueles bem paralisantes, né, ô Estela? A gente gosta de desafio. A gente Isso. quer aqueles bem Aquele paralisantes. de E aí a barata que gente faz você a trava, ferramenta. né? De barata, né, Estela? Tem gente que. Gente, tem gente que tem uma síncope. Sabe assim? Tem gente que fica estagnado com a questão do medo de barata. Medo de falar em público, Medo de né? falar em Eu público. atendi uma pessoa com medo de lagartixa essa semana. Lagartixa, Lagartixa. lagartixa. Isso. E aí, na hora da investigação, que ela foi lembrar que com 4 anos, o pai dela foi mostrar uma lagartixa. Só que ele pegou na mão. Ei, Depois ela não queria encostar no pai. no, entendi, entendi. É isso aí. Então acontece mesmo. Gente, eu vou ficar aqui, mas assim, eu tô com receio que a internet não sustente. Então, só para vocês todos saberem, né, que eu tô com um probleminha aqui na internet. Se Cair eu de a gente repente já sabe. desaparecer, não sou eu que tô com Depois medo da live. é o problema mesmo. É tipo os que eu tinha. Ó,
O Bruno falando, ó. O Bruno falando. Tipos que eu tinha ou situações que passei. Ele falando. Eu tenho pavor de... Ah lá! A Vanessa tem pavor de lagartixa. É lagarta aí, né? Lagarta. Então, é isso aí. Como você manda a história, Adriano, você chama a Helena no privado, no direct, e passa a sua história para ela. Isso. Tá bom? Se você for meu contato, se você está entre os meus contatos, pode falar comigo. Tá? Não tem problema que a gente tá junto, a gente conversa, a gente troca Isso. as figurinhas, É. tá? Se você não segue a Estela, começa a seguir a Estela. Se você não me segue, começa a seguir eu, porque a gente está junto e a gente vai passando uma para outra. Vai ser Isso. bênção. Vai ser É bênção. porque a Helena ela E toma aí, Estela, bastante. você quer falar alguma coisa antes de você cair? Você quer falar sobre medo um pouco? Ah, Helena, então, o que eu queria falar sobre medo é justamente isso, que os piores medos, eles acontecem dos 7 anos para trás, inclusive dentro da vida intrauterina, né? Então, por exemplo, uma mãe que escorregou e caiu, a criança pode se tornar um adulto com medo de avião, medo de cair, medo de subir em escada, isso pode acontecer, né? Ou mesmo medo de ter uma mulher grávida, olha só, que acha que vai cair também. Né? Então, acho que são os piores medos, eles começaram na primeira infância, tá? E a gente tem ferramenta para limpar a primeira infância. Esse que é o lance. Porque a primeira infância é as primeiras palavras. Não faz isso. Você vai cair. Não põe a mão aí. Você vai se machucar. Tem algumas coisas que são fortes, né? Tipo, eu já atendi criança, tipo, um pouquinho maiorzinho aí de 10, 11 anos, e estava totalmente travado na escola porque o pai falava pequenininho, já assim, tipo, 5, 6 anos, você é muito burro, você é muito lento. Aí a criança, ela acabou, sabe, ela acabou se fechando de um jeito que foi bastante preocupante, mas eu consegui ajeitar. Mas, assim, às vezes são palavras lançadas, sabe? São palavras que você vai falando para a criança lá. E outra coisa, a questão do quando está gestante, a questão de quando nasce no comecinho. Então, assim, se a criança ela foi rejeitada pelo pai, ela vai ter medo de ser rejeitada, de repente, uma vida toda. Eu já peguei diversos casos, sim, centenas de casos dessa forma. Ou foi abandonada pela mãe, é um filho adotivo. Então, assim, tudo isso provoca, né? Tipo assim, a pessoa fica um adulto inseguro. Aí ele tem medo de tudo. Ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de ser abandonado. Aí é aquela pessoa que sempre termina antes de alguém terminar com ela. Eu já recebi várias pessoas assim. Então, assim, por medo de se machucar, sabe, ter um monte de questão. Tem muita consequência quando você é pequeno. Ele está falando em inglês, no English. O poder das palavras. Aí, Claudinha, é isso aí, Cláudia. É isso aí. A gente fala, a pessoa, se ela guardar no coração dela, acabou. De repente, você pode estar bloqueada por conta de uma palavra que foi falada lá atrás. Entendeu? E aí, de repente, a gente consegue, se a gente conseguir identificar que isso realmente é um medão mesmo, a gente pode fazer a ferramenta e com certeza a pessoa Olha sai desse só, movimento. teve uma pessoa que falou, né, do medo de dirigir. Lembrei de uma coisa. Eu tirei carta aos 18 anos. Eu só fui dirigir aos 25 anos, né? Fiquei 7 anos sem dirigir. Por quê? Na época, né, com 18, 19 anos, eu estava namorando. E aí eu estava começando a dirigir. Só que essa pessoa, ela deu um berro. Ele levou um susto. Porque assim, tinha um carro saindo e eu tava já mais embaladinha, eu peguei, ultrapassei pelo lado certo, tudo, né? E aí acho que ele não queria que eu ultrapassasse e ele se assustou, sabe? E não tava nem uma alta velocidade, era tipo 40, 50, tá? E essa pessoa, ele deu um berro. Mas ele deu um berro. E esse tipo de coisa, quando tem emoção junto, né? Tem uma palavra e tem uma emoção junto, um impacto emocional, isso também, gente, pode fixar. Menina, nossa, como eu tive que trabalhar esse medo de dirigir sozinha, porque naquela época eu não tinha nenhum conhecimento, né? Que fui buscando com o tempo e me fez lembrar, né, desses 7 anos que eu fiquei, que eu estava travadinha, né? Não conseguia dirigir de jeito nenhum, mas foi por conta desse berro, né? Então, olha só, às vezes um fato assim é interessante para a gente usar a ferramenta. Nossa, ótimo.
né? Destrava assim na hora, né? Eu Então, falo assim que... vai. e você, Helena? Conta de um medo que você Então, teve. o medo que eu tive... Olha, o medo que eu tive era de andar de avião. Andar de avião, eu tive... Mas assim, os meus medos eu enfrento. Sabe, Stella? Eu vou e faço. Tipo assim, se eu tiver alguma dificuldade por estar temendo, aí que eu vou e faço. Eu tenho isso. Entende? Então eu busco enfrentar. Mesmo com dificuldade. Eu, tipo assim, eu ponho fralda e vou. Põe fralda e vai. É, Então, deixa eu ver. Essa de dirigir eu não consegui. De barata eu consegui. hum, De barata eu consegui. Eu dei um peteleco na barata. deu? É. Tá. Não, eu não tenho essas dificuldades, não. É. É, Aí eu não fico- tenho. Um dia desses, o marimbondo mordeu a pontinha do meu nariz. Eu sou alérgica à picada. Fiquei desse tamanho, deformada. No dia seguinte, eu estava no mesmo lugar do marimbondo. Tipo, eu não tenho dificuldade. Entendi. Algumas, é o que eu percebo. Tem coisas, quando eu percebo, eu vou e enfrento mesmo. Eu não fico, eu busco não recuar. Muito pelo Mas contrário. é Eu aquilo, fui né, Helena? cismada, mas eu Traz para enfrento. consciência. Você traz para Isso, consciência. isso Você aí. traz para É consciência. isso aí. Você É, o traz para Adriano tá falando consciência. alguma coisa Aí você aqui. consegue enfrentar. Os meus medos e mais pelo outro que por mim mesmo parecia estar bem forte. É, você tem medo pelo outro, é isso, Adriano? Entendi. Conta a história pra gente, Adriano, no direct, porque aqui, como a Helena falou, não fica gravado, tá bom? Não. Aí, Não aqui fica a gente gravado. não consegue depois pegar. E aí Mas se a passa o seu, pessoa contar. e aí passa o seu contato de telefone que a gente entra em contato com você para ouvir melhor a sua história, né? Isso, é. É isso Então, mas aí. é isso, Stella. Aí eu voltei no marimbondo lá e eu voltei no mesmo lugar. Assim, já com numa segunda, me precavendo, mas eu fui, entendeu? Quando eu piloto moto. E assim, quando eu tava aprendendo, eu caí bem quando eu tava aprendendo. Eu tinha acabado de tirar a carta. Aí eu caí, eu tenho uma cicatriz do joelho até a panturrilha enorme. E você não tem noção, eu caí, assim, a pele saiu. Eu montei na moto e fui até o hospital. Aí botei a pessoa, tinha uma pessoa na garupa que me fez cair. Mas eu botei ela, eu falei, não, onde que eu levo? Eu falei assim, não, não, eu vou levar. Botei a pessoa na garupa e cheguei no hospital com a pele toda solta. Aí falaram assim, meu, falta parafuso sua cabeça. Eu falei, não, enfrentamento isso aqui. Enfrentamento. É isso Entendeu? aí, né? Porque a gente sabe que se a gente se deixar derrotar pelo medo, a segunda vez fica mais difícil. Não é isso, Helena? É, Você é teve isso. E medo? você, É. enfrenta. Teve medo, gente, enfrenta. Ah, mas eu tô com medo, Helena. Vai com medo mesmo. Se é importante para você, aí você analisa. Se for importante para você, é enfrentar. A Maria escreveu aqui, o que ela escreveu? Já faz 10 anos que eu tenho carta. Tirei junto com meu filho quando ele tinha 18 anos. Aí ele fala assim, 18, quando eu era criança, fui atropelada. Olha lá onde ela associa. Pode ser a Isso. causa. Pode ser? Pode ser. Agora, sabe um Pode ser a medo que é causa. muito sutil, que acho que a maioria da gente não percebe? Medo do sucesso. Putz, então, vai. Medo do sucesso. Eu ia Tá? falar. Ó, eu ia falar isso, Estela. A gente Então. tem, ó, é interessante. A gente tem medo de tomar injeção. Eu marquei várias vezes. A gente tem medo de fracasso. A gente tem medo de sucesso. Às vezes você não tem noção que você tem medo do sucesso, mas a tua atitude é tudo para não dar certo. É medo. Medo de você. Medo de se relacionar, medo de ter filho, medo de crescer. Tem Medo de pessoas que crescer. elas Tem Uhum. pessoas que estão grande, tipo assim, adulta, mas a fala. É interessante, Stella, já pegou paciente assim? Já. A fala é totalmente infantilizada. É Ó, um paciente totalmente de infantilizada. 26 anos. Ele falava assim: doutora, esse meu dentinho, entendeu? 26 anos, homem. Doutora, esse meu Então, dentinho
sabe? E você vê Então, que não era de ser afeminado, nada disso. Era infantil mesmo. infantilizado. Infantil. Infantilizado. Infantil. Medo de crescer. Ótima, ótima lembrança. Ó, medo de. Ó, eu tenho medo. Eu tenho não, mas eu já ouvi. Ah, eu tenho medo de comer, de tomar manga com leite. Tudo de crença, né? Foi passado lá, porque a manga com leite, ela dá um trem, um pereré. Medo de perder o emprego, medo de apanhar. Então, assim, você já bate antes de levar. Medo de reprovar, medo de ser reprovado, Medo de medo errar, de, né? ah, Né? medo de errar, medo Medo de de andar de errar. avião, medo de altura, medo de cavalo. A gente tem um monte de medo e às vezes são medos que não são racionais, sabe? São medos que não têm lógica, sabe? Não tem lógica. Só que aquela lógica que você dá para aquela situação, ela te impede você de um monte de situação que você poderia usufruir e não acontece. Por quê? Porque você está paralisado, você está bloqueado, você está travado em X situação que aconteceu lá atrás. Deixa eu ver aqui, que Medo mais? da morte. Medo da morte. Medo de morrer. Medo de Importantíssimo. morrer. Ó, e por que do medo de morrer se já nascemos com essa certeza? Às vezes, Claudinha, tem gente que não tem certeza que vai morrer, não. Tem gente que tem certeza que vai viver sempre. Para sempre, não é? Para Tem gente que sempre. age do jeito achando que vai viver para sempre. É irresponsável para sempre, empurra tudo para frente, não realiza nada no hoje, tudo é amanhã, não é assim? É isso mesmo. A Maria fala assim, ó, meu marido diz isso, vai com medo mesmo. Ele tá certo, ele é dos meus. A Ana, ai que belezinha, Ana, você tá aqui. A Ana fala assim, ó, tenho medo de perder quem eu amo. Por quê? Você não tá amando direito, Aninha? Presta atenção, olha que medo, foi abandonada a Ana, não é? E você sente Tem, medo de tem muito abandono, meu medo de amor. abandono. Eu atendi uma Tem pessoa muito medo, ela hoje teme. e essa pessoa estava nítido, né? Que ela aceitava as pessoas abusarem dela por conta do medo do abandono. Eu falei, você queria ter falado não? Sim, eu gostaria de ter falado não. O que te impediu? Você tem medo do quê? De ser abandonada? Aí ela começou a chorar. Foi medo de ser Entendeu? abandonada. Por medo de ser abandonada, ela disse sim quando ela queria dizer não, né? É isso Olha mesmo. só, então o medo Ô, está ali, né? tá, é presente, mas ele tá associado a uma causa. Isso. O Adriano tá mexendo com alguém aqui, ó. O Adriano tá falando pra Priscila falar do medo dela. Fala aí, Priscila, do seu medo, meu amor. Aí a Cláudia perguntou: e o medo da morte? Gente, o que significa a morte? A morte é o fim. O que acontece depois da morte? Não é? Tipo assim, a gente não tem acesso. Eu vejo que a morte é a finalização de um ciclo para a abertura de outro, independente do que você acredite. Mas aí a gente não tem certeza, ou a gente, sei lá. Eu falei isso quinta-feira. A gente fecha, abre ciclo, fecha ciclo, e tem ciclo que a gente às vezes quer ficar porque a dor, né? É um processo que já é conhecido e a dor já é conhecida. Às vezes a pessoa opta por ficar naquela situação, por puro medo da mudança, porque na realidade, Cláudia, a morte é a finalização, a abertura de um outro processo. Só que assim, a gente não sabe, ninguém voltou de lá para falar, ah, é verdade, você tá certo. Não, você não tá. Então, assim, cada um acredita de um jeito. Eu sou cristã, eu acredito no céu. Então, assim, eu tô nas minhas convicções. Mas tem gente que não acredita. Então, assim, se você não tiver muita certeza que acredita, fica pior ainda a situação. É o que eu vejo. É o que eu percebo também é que as pessoas têm muito medo de morrer porque elas não estão vivendo o que elas queriam viver. Então é como se elas não quisessem terminar esse ciclo. Ela não É isso fez, aí, porque ela não realizou. Se ela está realizada, ela fez aquilo que ela achava acabou. certo, tá tudo bem. É tranquilo. Não é, porque assim, o final é você realizou um processo. Se você teme o finalizar, é porque não foi tão satisfatório assim. Essa é a minha visão. A Priscila é a esposa do Adriano. Ah, entendi, Adriano. Ô, Priscila, fala alguma coisa que o Adriano quer que você fale, meu amor. O Bruno fala assim, ó. O Bruno fala assim, para Jesus começar a sua jornada, João Batista teve que morrer e cumprir sua missão. Então, né, dá até medo de falar isso, Bruno. Porque assim, João Batista morreu, aí Jesus começou a missão dele. Já pensou você ter que morrer para alguém fazer alguma coisa? Nossa, é.
É Desafiador. forte, né? É forte. Vamos começar a Demais. missão assim mesmo? Ninguém precisa Vamos morrer, não. começar. Vamos fazer? A, a, a Miriam fala assim, ó, eu tenho medo da mudança. Então, Miriam, se você assistiu a live de segunda e quinta-feira, eu falei muito sobre isso. Muito. A mudança é o novo. Todas as vezes que a gente opta por novo, você vai perder alguma coisa. E às vezes você não está disposto a perder nada. Aí você fica naquele processo que eu falei no meio. Nem no ciclo, na oportunidade, e você nem na mesmice já, e você fica neutro. Só que se você fica em cima do muro, um termo feio, mas você já decidiu não fazer nada. Se É, você não muda, se e você não opta, fazer você já nada, decidiu e não em não fazer fazer nada é nada. uma decisão, né, Helena? É isso aí, Não você fazer já nada decidiu é uma em não fazer decisão. nada. É uma decisão. Só que assim, o não fazer nada, você vai ter consequência. E aí o medo é a consequência, porque aí você decidiu não fazer nada. Entendeu? É muito doido, cara. É muito doido. E muita Quem gente tem tem medo medo. da expectativa negativa, né? Vamos colocar assim, eu vou começar um projeto. Volta, Estelinha. Vocês estão me ouvindo? Caiu? Agora, Oi, vai. voltei. Tem gente que começa um É, projeto. Você falou assim, tem gente que começa um isso. projeto. E a pessoa cria na cabeça uma história negativa. Ela não aconteceu. Como tudo é uma probabilidade, né? Quando eu durmo, eu nem sei se eu vou acordar. Existe uma probabilidade enorme. Ui. Volta, Estela. Ó, enquanto a Estela não volta, gente, a Priscila fala que ela tem medo de falar em público. Interessante. O falar em público, o que a gente analisa quando uma pessoa tem De medo de falar em uma hora público? pega, outra Tem hora não pega. vergonha de falar em público. Oi, Oi. vamos? Eu falei que não dá para entender. Uma hora pega, outra hora não pega. Eu não tô nem me mexendo daqui. Tá cortando. É. Então, a Fala, Estela, história, vai. Caramba, caramba. Estelinha, a história é interessante. Ela volta a falar dela. Ai, meu Deus do céu. Então, aí a questão, Priscila, a coisa do medo de falar em público, ela está direcionada à aceitação, sabe? Você tem necessidade de ser aceita pelas pessoas. Isso está relacionado à infância. Aí você tem necessidade de ser reconhecida pelas pessoas. Aí a Estelinha caiu. Aí você tem necessidade de ser reconhecida pelas pessoas. Você tem necessidade de ser aplaudida pelas pessoas. Então, assim, você tem necessidade de aprovação. Quando a gente tem necessidade de aprovação, a gente tem dificuldade de falar em público. Entendeu, meu amor? Então, assim, é uma coisa que está relacionada à infância, tá? É importante resolver. Eu tenho medo do medo. Eu tenho medo de não errar, senão eu não aprendo. Você tem... ele tem. Tenho medo do medo. Eu tenho medo de não errar, então eu não aprendo. Se eu não errar, eu não aprendo. Nossa, Bruno, verdade? Ui. Ah, tá. Aí a acomodação, a Claudinha fala, medo pela dor da separação quando a pessoa morre. Medo da separação. Então, porque daí você vai, aí entra naquela questão do novo. Quando você perde um ente querido, qual que é o teu coração? O teu coração ele estava totalmente voltado, vamos falar dessa forma, para você conviver com a pessoa. Aí assim, você não sabe o que é não mais conviver com essa pessoa. O medo pode entrar nessa parte, porque é o novo. A gente costuma ter medo do novo, porque a gente não sabe como é que é não ter a pessoa do lado dela. Isso que eu quis dizer em perda, naquele que eu amo. Então, mas é isso, é porque a gente não fica confortável com a questão da perda, entendeu? A gente não fica, a gente não sabe como é que é, entende? E aí fora, questão de como é que vai ser, e eu não vou conseguir lidar, eu conseguir ou não lidar com essa situação, que já é, entendeu? A Fátima Lindona. Então, Lindona, você viu? A Estela tá com um probleminha na internet, ela tá no consultório ainda.
E ela tá com um probleminha na internet dela. Teve um problema no prédio que ela atende lá, que ela tem a sala. E aí ela não consegue, não conseguiu voltar, tá? Meu amor, medo, meditar, isso e demonstrar. Meu maior medo, acredito, é demonstrar o medo, demonstrar o medo. Então, só que assim, o medo, ele precisa, a Estela até estava falando isso, o medo, ele precisa vir a nível consciente. Porque o medo existe uma causa. E a gente precisa o quê? Descobrir a causa. Interessante, porque no processo da ferramenta que eu e a Estela faz, eu identifico a causa e a Estela aplica a ferramenta. É fantástico. É fantástico. Eu tô bem, eu foda, eu consigo. Eu estou bem, eu tô bem. Eu só. E o foda, eu. Não entendi, Adriano. Você tem que ser mais claro, amorzinho. O Bruno fala assim: perdão pelas palavras, mas eu errei tanto que já dei mal, mas já dei mal tantas coisas que eu cago para essas noias, errei, vou lá e faço de novo. É isso aí, Bruno. Então, mas quando a gente se preocupa muito com a questão do outro, o que o outro fala, tá relacionado à aprovação, filho, entendeu? Isso aí pode estar muito relacionado à questão da infância, adolescência, porque assim, adolescente quer muito fazer parte, entendeu? Fazer parte de alguma coisa, não sei, muito doido. Nem vou falar mais do medo, vou guardar para mim. Vai que vai. Ah, a Gi, entendeu? Mas resolve o medo, Gi. Resolve, filha, de verdade. Sabe por quê? Porque tem um trem que às vezes você fala assim, eu não vou mais falar do assunto. Mas as tuas atitudes, elas vão em cima daquilo que você teme. Porque temor, eu temo a situação. Então, querendo ou não, você acaba demonstrando em atitude. Não tenho medo de não conseguir, sim. Acho do outro achar que eu conheço. Não tenho medo de não conseguir, sim. Do outro achar que eu não conheço. Não entendi ainda, Adri. Ano. A gente falou, é possível esconder o medo na agressividade? Demais! Porque o medo, ele associa com a questão da insegurança. Entendeu? Esse tema rende muito. Então, Claudinha, você vê, menina? Porque todo mundo teme alguma coisa. E o temor está associado ao medo. Entendeu? Eu já vivi em tantas fases diferentes da minha vida que nem esquento. Então, eu vejo assim, sabe, Bruno, que nem eu falei para você, eu dirijo moto, mas eu caí da moto. Aí, tipo assim, eu caiu a pele toda, eu montei nela e fui pro hospital. O que que eu fiz? Existia uma situação, entendeu? Existia uma situação, vamos dizer assim, traumática, poderia ser traumática, porque a queda foi bastante grande, tanto que eu tenho cicatriz até hoje. Só que o que eu decidi fazer? Eu decidi enfrentar. E eu já sabia que eu precisava disso, entendeu? Para mim não ficar numa segunda, entende? Para mim não ficar numa segunda. Então, assim, eu montei e saí de novo. Então, eu falo que as coisas acontecem e é importante e é interessante que a gente enfrente. Porque quando você enfrenta, você supera, entende? Você supera. É importante. Importante. Meu maior medo é mostrar que eu errei, que eu falei, então temo pelo que o outro acha. Então, mas assim, Adriano, o que você fez, né? Eu falo assim, o que você fez, ele tem consequência? Com certeza tem. Mas o importante é você ter consciência do que foi e você resolver isso dentro de você. Agora, o que o outro vai achar, força para ele. Tanto faz. Porque, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com o que o outro vai falar, com o que o outro vai fazer, com o que o outro vai dizer. E vou dizer para você, o outro é o outro. Entende? Se preocupa com o que você vai fazer com aquilo que você fez. Porque eu não estou falando para você correr da situação, eu estou falando para você ir para cima, eu estou falando para você enfrentar. É importante a gente enfrentar. Agora, o que o outro vai achar, força para ele. Ah, é bem assim, entendeu? Ninguém nasce medroso. São coisas impostas para nos paralisar. Isso, Claudinha! Então, Claudinha, mas tem uma coisa também, tô pensando aqui, filha. Tem a questão da gestação. Porque tem mãe que apanha na gestação. Aí nasce.
Um bebezinho, ó, interessante. Eu cuido de criança também. E a gente conhece uma casa todinha atendendo uma criança. E outra coisa, eu atendo família. Então, assim, os bebezinhos, quando tem um pai e uma mãe que consegue lidar bem com as questões deles, né? Com as questões deles, esse bebezinho, eu percebo que ele é super segurinho. Ele é tranquilo e blá, blá, blá. E quando os pais não são tão, não tem tanta harmonia assim, vamos dizer, os bebezinhos já nascem chorão por natureza, já nascem meio doentinho, porque tem consequência. A mãezinha, tudo que a mãe passa, que a mãe sente, passa tudo pro bebê, entende? Aí vem o nenezinho beozinho, e aí vem a criancinha beozinho, entendeu? Por quê? Por conta da questão já desde o ventre. Então, assim, tem criancinha que já nasce medrosa, amor. Nu. É preocupante, né, filha? Mas, assim, a maioria, sabe, Cláudia, eu percebo que já é provocada desde a primeira infância. Gente, a ferramenta que a Estela aplica, ela é super boa para trabalhar a primeira infância. Aconteceu uma coisa, bem chata comigo no sábado. Eu sofri uma tentativa de assalto, ficou com medo na hora, mas não mudei minha rota de ir para o meu trabalho. Isso aí, amor, mas eu imagino que seja traumático, viu? A questão ela é bastante delicada, mas enfrentar, amor. Outro pensa, o problema é dele. Ah! Sida! Caraca! É isso aí. O que o outro pensa é problema dele. Força pra ele. Entendeu? Mas eu não tenho que dar importância. Não, não. Entendeu? Não, não. Caracas. Até o fato da rejeição. Então, tem criança que já é rejeitada pela mãe no ventre, amor. Tem mães que acabam não ficando com as criancinhas e acabam cedendo. Graças a Deus, eu falo que ainda cede para doação, porque tem umas que não interrompe a gestação, né? Eu não concordo. Eu vejo que se você não dá conta, vai para adoção. É importante. Mas tem criança que ela já é rejeitada no ventre, ela já nasce já toda problemáticazinha. Eu falo assim, com o emocionalzinho dela todo comprometido. É complicado, entendeu? É complicado. A pessoa, presta atenção, vamos falar de pessoa. A pessoa, ela precisa se sentir amada. Qualquer pessoa, Helena, qualquer pessoa. Imagina, gente, os bichinhos, se você tem um cachorrinho na casa, se tem um gatinho na casa, ele sempre tem quem escolhe. E ele escolhe quem? Ele escolhe quem mais dá carinho. Bichinho é assim. E, gente, Helena, 1000 vezes mais. Entendeu? 1000 vezes mais. Então, assim, a criança, ela já tem que acreditar e ela já tem que ser cuidada com todo carinho, toda assistência possível, imaginária, ela precisa. Porque somente dessa forma ela vai conseguir ser uma adulta com segurança. Porque eu atendo uma criancinha, a criancinha ela está num processo de medo tão avançado que ela não fica sozinha por nada. Por nada. E depois desse processo que a gente está vivendo, desse isolamento, muito mais ainda. E essa criança está em processo de sofrimento. E é uma criancinha já grandinha. E ela não consegue. Seria uma criancinha menos de 10 anos, bem menos de 10 anos. Um pouquinho mais de 5, entendeu? Então, assim, ela tá totalmente com medo de ficar só, medo de sair, medo de tudo. Ela acabou pegando todo o processo do movimento familiar e ela catou para ela como uma verdade. Então, assim, tá super difícil. Difícil não, tá desafiador o caso. Mas a gente tá com. Mas isso não é mãe. A Fátima. Oi, meu amor, Fátima. Saudade de você. Mas isso não é mãe. Mãe é aquela que ama verdadeiramente. Então, amor, mas tem mãe que não ama ela. E quando a mãe não ama ela não consegue amar o filho. Entendeu, Fátima? Tem mãe que ela não dá conta de ter o filho. E ela dá mesmo. Entendeu? Mas aí eu falo assim, né? Tem as mães do coração, que é a coisa mais linda da terra. As mãezinhas do coração, elas suprem tanto quanto. Mas às vezes esse bebezinho, ele vem com algumas coisas de lá. É desafiador. Muito bom, doutora, falar sobre isso, porque quando fiquei grávida,
do meu terceiro filho, não quis contar para ninguém, por medo. Porque todo mundo vivia falando, não vai arrumar mais filho, toma cuidado, escondia até 5 meses. Hoje, você é maior de idade, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Aprenda isso, meu amor. Vamos lá, supera esse medo aí. Doutora, tem um compromisso agora. Vamos lá, filho. Vai lá que nós vamos terminar também, porque agora que eu olhei, que já é mais de 8 e tal. Legal, tá bom? Então, gente, seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ferramenta, a gente vai escolher uma pessoa e a gente vai fazer essa ferramenta nessa pessoa. Então, se você quiser fazer parte desse processo, dessa avaliação, a gente pega e me manda a mensagem no meu privado. Ou então no da Estela, tá bom? Ou então no da Estela. E aí você conta, a gente vai ver o caso mais que a gente achar que é pertinente com o nosso tema de hoje. E aí a gente entra em contato com você, tá? A gente vai ver se a gente faz essa semana ainda, tá? É só ver a questão da agenda da Estela, que ela é super diferente da minha. Combinado, gente? Vamos lá. Gente, o medo existe para todo mundo. Todo mundo tem algum temor de alguma coisa. O que você precisa fazer? Enfrenta. Todo medo enfrenta. Helena, eu tô vendo que o medo tá tão assim que eu já tô me tornando, tá me impedindo de eu fazer um monte de situação, um monte de coisa. Busca ajuda, tá bom? Busca ajuda, é importante, porque às vezes a gente está estagnado na vida porque a gente está totalmente comprometido com a questão desse medo. E a gente precisa fazer o quê, gente? Enfrentamento, porque a vida é dessa forma. Combinado? Então, se você quiser participar da ferramenta, tu manda lá no meu direct, lá no privadinho, e a gente vai estar fazendo o movimento para você fazer a ferramenta. Combinado, gente? Gente, eu peço que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, de verdade mesmo, de verdade. Abençoa mesmo. Amanhã eu vou estar aqui, aí amanhã é diferente. A gente vai falar, a gente está falando sobre amor, junto com o Geraldo. O homem é topzera da galáxia, ele é psicólogo, psicanalista, tudo de bom que o cara tem, ele tá lá. E a gente vai fazer uma live amanhã, às 19 também, 19h07, se não me engano, é 19 horas, tem que ver. E a gente vai falar sobre o amor. Mas é interessante que amanhã a gente vai falar sobre o amor infantil, mas num olhar totalmente diferenciado do que a gente está acostumado, entende? Porque a live da manhã, ela é uma live reflexiva, vai te fazer refletir. Você vai começar a se tornar um ser mais pensante ainda com a live de amanhã. Combinado? A gente vai falar sobre amor infantil amanhã. Combinado? Gente, Deus abençoe de vocês. Muito obrigado por todos que estiveram aqui, de verdade. Compartilhe essa live, eu acho que é interessante, de repente, alguém precisando ouvir sobre medo, tá bom? E aí amanhã a gente se encontra no mesmo horário, na terça-feira, tá? Tudo de bom.